Olá, tudo bem? Muita luz e paz. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã agradável e durante todo o dia. Gostaria de saber se o áudio está ok, a música do fundo, se também está ok. Gostaria que me desse um feedback, por gentileza. Desde já agradeço. Então, meus irmãos, mais uma vez quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Agradecer a direção do Lex, no qual somos colaboradores também, que possamos unir todas as nossas forças do bem, que possamos assim ajudar uns aos outros, com muita fé e amor. Então sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cleiton Souza, e convido a todos a pegarem uma jarra, um copo com água, para que essa água seja fluidificada, que receba as boas energias durante este Evangelho. Nós iremos falar sobre o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação, os itens 14 a 17. Quero também que os que puderem convidar os amigos, os familiares para esta live, estão todos convidados. Então, nesse momento, vamos nos conectar ao nosso Pai. Vamos fechar nossos olhos para aqueles que assim se acharem confortável, mas o fechar os olhos não como ritual, apenas para que nós possamos nos concentrarmos melhor. Amado Mestre Jesus, Maria, nossa Mãe, Pai Celestial, nossos mentores espirituais, os cereiros do Cristo que estão conosco, com cada um de nós, que possamos, neste momento, sermos intuídos, sermos objetivos, com palavras simples, para que possamos entender e para que os que estão ouvindo também possam entender. Ilumina-nos, ó Pai, teu amor. Dai a paz, a luz e a harmonia aos nossos irmãos que se encontram enfermos, aos nossos irmãos que estão retornando ou retornaram à pátria espiritual, aos nossos irmãos que moram nas ruas, aos nossos irmãos que se encontram nesse momento angustiados, aflitos, desesperados, aos nossos irmãos que não suportaram as provas da vida e finalizaram suas vidas através do suicídio, aos nossos irmãos encarnados que recebem essas influências de nossos irmãos que partiram dessa forma e que se encontram no momento de ideação suicida. Que as nossas preces, que a nossa união envolva cada um desses irmãos, envolvendo assim nossos familiares, amigos e desafetos encarnados e desencarnados. Que assim seja e que nesse momento Jesus, o nosso governador espiritual deste plano material, do planeta Terra, envolva com toda a sua energia, com toda a sua luz, com todo o seu magnetismo este planeta, envolvendo com muito amor e fazendo
uma esterilização, limpeza e asepsia de todo o plano material. E aqueles nossos irmãozinhos que ainda necessitam do nosso amor possam ser envolvidos por essa luz de amor do Cristo e sejam acolhidos pelos ceareiros do nosso amado Jesus, e as consciências adormecidas e encaminhadas aos hospitais no astral, que sigam na luz, que sigam para os braços do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, iremos falar sobre o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 14 do capítulo 4, Ressurreição e Reencarnação. Só um momento. Item 14. Mas quando o homem está morto, uma vez que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra, em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele que me chegue alguma transformação? Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tomarei a existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, resignar-se. Na versão grega, eu esperarei, parece antes aplicar a nova existência. Quando minha existência terrestre findar-se, eu esperarei, porque a ela retornarei. Jó parece se colocar depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros.
quando forem meditadas sem preconceitos. Mas essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar, do ponto de vista filosófico, à das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural, ela se revela por seus resultados. De um modo, pode-se dizer material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Então, observando o item 14, nós temos 3 versões do sentido da reencarnação. Então, quando quando Jó diz, mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito for consumido, que é feito dele, tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. O que é essa mutação de Jó que é dita? É o resignar, é a resignação. Então, quando o homem morre, perde toda a sua força, expira, depois onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. E a terceira versão, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Ou seja, essa é a versão da igreja grega. Veja só, o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei. Ou seja, esperarei aonde? Esperarei no plano espiritual. Porquanto a ela voltarei de novo, ou seja, voltarei à minha existência terrestre. Então, a reencarnação, ela se configura exatamente dessa forma. Cientificamente sabemos que não se pode um espírito renascer no corpo que virou pó quando a partida do espírito, porque sabemos que a vida eterna é a vida do espírito, não a vida do nosso corpo, dessa matéria densa, que quando desencarnamos, esta matéria densa vai virar pó. Quanto ao espírito, ele continua, para que possa reencarnar outras vezes, até tendo a misericórdia divina, para que ele possa corrigir seus erros. Então, nessas 3 versões, o princípio da pluralidade da existência se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Onde a versão da igreja grega ainda é mais explícita, porque ela fala que, findo a minha existência terrena, mas eu vou para o plano espiritual, vou esperar até ter a oportunidade de voltar, porque eu sei que eu vou voltar
ao plano material. Então, nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação, a minha transformação, a minha resignação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera essa mutação, isto é, resignar-se. Quais são as misérias da vida? Quantos de nós não estão, nesse momento, passando por dificuldades as mais diversas possíveis? Mas essas dificuldades é para que nós passamos por elas resignadamente. Porque se passar resignadamente, com amor, nós estamos evoluindo espiritualmente. E é isso que o nosso Pai Celestial quer dos seus filhos. Que nós retornemos à casa do Pai sem os defeitos, praticando o amor sublime. Então, quando a minha existência estiver acabada, esperarei porquanto a ela voltarei. Jó, que se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Desencarnou, plano material, retorna ao plano espiritual, espera a oportunidade de reencarnar novamente. Então, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era um ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de forma formal. Então, negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Quando essas palavras forem meditadas, sem ideia preconcebidas, reconhecerão autorizadas quanto a esse ponto. Certo? Por isso que Cristo fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está claro essa passagem quando Cristo fala a Nicodemos. Visto isso nas passagens anteriores dessa leitura de ressurreição e reencarnação. Se do ponto de vista religioso essas palavras dos profetas e do Cristo esclarecem a necessidade da reencarnação, qual é a necessidade da reencarnação? A misericórdia divina nos dando a oportunidade de reparar os erros de outrora. Quantos espinhos nesta caminhada nós não iremos ainda colher? Porque foi o que nós plantamos. Como sempre digo, ninguém carrega a cruz do outro. Nós carregamos a nossa própria cruz. Não é meu pai que vai carregar a minha cruz. Não sou eu que levarei a cruz do meu pai. Nós colhemos o que plantamos. O semear não é obrigatório, mas a colheita, essa sim é obrigatória. Então ninguém vai plantar coisas ruins e colher coisas boas. Mas quando colhermos essas coisas ruins que plantamos, devemos ser resignados para que possamos, com amor, vencer as adversidades. Nada nesta vida é por acaso. Nada nesta vida é por acaso. Do ponto de vista filosófico, temos que conseguirmos provar através da análise dos fatos. Então, remontamos do efeito às causas, a reencarnação surge com a necessidade absoluta, necessidade do espírito se melhorar. Então nós, por essas várias existências, fizemos muitas coisas erradas e ainda continuamos fazendo. Por quê? Porque ainda está impregnado em nós os vícios do passado, certo? Então, ele até no texto diz aqui, com que quer seja essa passagem, desculpe-me, lá na última linha, na penúltima linha do item 17, antes do segundo parágrafo, ele diz: só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque
está sobre a terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Ora, quantas pessoas do nosso próprio convívio não desencarnaram por doenças, por enfermidades que não tinha explicação? Tipo, uma pessoa que nunca nesta vida atual fumou e teve uma enfermidade no pulmão. De que decorre? A ciência tenta explicar, mas que vale ressaltar que o Espiritismo ele é o elo de ligação entre a ciência e a religião. Não é contrário à ciência, mas nós observamos quantas e quantas vezes eu não me perguntei há 30 anos atrás eu era coroinha da igreja, de onde eu tenho todo o respeito por todas as religiões, seja a católica, seja a protestante, seja a umbandista, seja a budista, e assim vai. Nós temos que respeitar. A única religião de Jesus foi o amor. Nós, homens, nós, matéria, é que colocamos essas situações adversas. Então, quantas pessoas não nascem? Por que nascem cego? Porque uma criança ao nascer desencarna. Então, a doutrina espírita, quando eu adentrei, comecei a estudar, me responderam as perguntas que eu fiz no passado. Certo? Então, pelos seus resultados, podemos evidenciá-la da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento, como a lei da natureza. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra e justificar todas as anomalias, e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Então, muitas pessoas se revoltam quando tem alguém da família, um amigo, que por uma explicação, vamos assim dizer, física, como eu falei ainda há pouco, uma pessoa que nunca bebeu, nunca fumou e tem problemas, seja no pulmão, seja na região gástrica. Por quê? Castigo de Deus? Deus não nos castiga. Então, para isso é necessária a nossa reencarnação. Então, nós concluímos que sim, o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar e tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, a reencarnação, ela foi dita pelo Cristo. Certo? Então, meus irmãos, esta foi a nossa participação neste Evangelho. Espero que eu tenha contribuído com os nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, ou aqueles que ainda irão assistir, pois ficará salvo na página do Instagram do Lex. Portanto, nesse momento, vamos os recados e os agradecimentos do Lar Espírita Casa do Samaritano. Diariamente, nós temos o Evangelho Online, que é às 9 horas, pelo Instagram. O atendimento fraterno está sendo realizado não presencialmente, tem todas as informações na página do Instagram,
quem estiver precisando de um atendimento fraterno, a casa disponibiliza pessoas preparadas para fazer esse atendimento. E qualquer informação é só procurar no Instagram. Lembrando que as palestras às 19 horas não estão sendo mais realizadas diariamente. Nós vamos ter 2 dias, no qual a segunda-feira nós temos às 19 horas Enxugando Lágrimas. São as cartas consoladoras psicografadas pelo nosso irmão João Braga. E está sendo realizada pelo canal do YouTube do Lex, Lá Espírita Casa de Samaritano. Ou seja, Enxugando Lágrimas, às 19 horas da segunda-feira, está sendo realizado pelo canal do YouTube do Lex. Às quintas-feiras tem a palestra online, às 19 horas, também no canal do Instagram. E também na quinta-feira tem a vibração online com o João Braga, com o nosso irmão João Braga, às 20 horas, também pelo canal do Instagram. Pedimos que aqueles que ainda não inscreveram-se no canal do YouTube, do Lex, que façam isso. Vão ser todos bem-vindos. E também temos a campanha Amor em Ação. Essas informações todas estão nos canais no Instagram do Lex. Então, mais uma vez agradecemos, em primeiro lugar, a Deus, a espiritualidade amiga e a direção do Lex. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nesse momento, aqueles que se sentirem confortados, fechem os olhos, vamos nos concentrar, vamos nos conectar com o nosso Ser Supremo, que é o nosso Pai Celestial. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pelo reencontro, por todos os nossos irmãos encarnados que assistiram, por todos que ainda irão assistir, pelos nossos irmãos desencarnados que também fizeram companhia, quantos não foram envolvidos pela luz do Cristo e foram encaminhados aos hospitais no astral. Mestre amado Jesus, Mãe Maria, Pai Celestial, é com muita alegria que aqui nos dispomos sempre a falar e que possamos a cada dia colocar em prática os ensinamentos, os exemplos e as palavras do Cristo. Porque se queremos evoluir espiritualmente, temos que sermos indulgentes, temos que nos desapegar à matéria, temos que nos reformar moralmente. Para que possamos subir cada degrau, pois só conseguiremos esse êxito através do amor. O amor é o nosso principal e fundamental elemento para vencermos todas as nossas dificuldades, todos os nossos obstáculos. Lembrando, obstáculos e dificuldades plantadas por nós mesmos. Então, quanto mais nos resignarmos, quanto mais entendermos e compreendermos que fazer o bem ao nosso semelhante, amando, perdoando, sendo indulgente, auxiliando-os sem a troca, fazer de forma amorosa, como assim fez Jesus. E como Ele mesmo nos diz que nós somos semelhantes a Ele. E quantos já não estão em mundos avançados? Francisco de Assis, Santo Agostinho, Irmã Dulce,
Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, dentre tantos outros. E assim, mestre amado, peço-te a permissão para darmos por finalizado o Evangelho de hoje. Muita luz e paz a cada um, e minha gratidão. Receba o meu abraço fraterno. Luz e paz. Que assim seja, graças a Deus.